Neste momento, na presença do presidente da República, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e o presidente da Caixa, Carlos Vieira, assinam contratos de operações de crédito com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Os contratos, ora firmados, são da ordem de R$ 950 milhões pelo Banco do Brasil e R$ 141 milhões pela Caixa. Os recursos serão destinados para obras de infraestrutura na capital fluminense e para o programa Protransporte para a aquisição de veículos para o sistema BRT. Nesse momento, passamos a palavra ao prefeito Eduardo Paes. Aqui são breves palavras mesmo, mas eu queria fazer um registro aqui, acho que é importante, especialmente a imprensa aqui do Rio de Janeiro, saudando aqui o ministro Rui Costa, o ministro Haddad, cumprimentar a nossa primeira-dama Janja, ministro Márcio, ministro Alexandre. Aliás, as pessoas mais importantes aqui que tem na República são o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa e o presidente da Petrobras, que fica aqui do meu lado, no Rio de Janeiro. Então, o meu cumprimento especial a vocês. Mas é só para... Você não está vendo a Aloysio Mercadante. O Aloysio Mercadante. Cadê o Aloysio? Ele não veio. Deve estar num dia mal-humorado, porque o Rio de Janeiro tem feito bem a ele. Mas eu só queria fazer aqui um registro. Presidente, o senhor é presidente da República nesse terceiro mandato, nessa versão Lula 3, há 1 ano e meio. Né? Nesse ano e meio, e eu me lembro, eu acho que todos nós aqui que participamos da campanha de 2022, todos nós sabíamos aquilo que estava sendo enfrentado, a importância da sua vitória, a importância da sua eleição para o Brasil, para a democracia, para a recuperação dos direitos dos mais pobres. Saudar aqui a nossa deputada Benedita da Silva, essa figura tão querida. Aliás, Benedita fez uma feijoada no sábado para mim, excepcional. Mas eu acho que aqui no Rio tinha uma questão, presidente, muito especial, e eu usava muito esse argumento na campanha, dizendo, olha, além de todos esses temas, que envolvem o Brasil inteiro, né, tem uma questão para a gente que é do Rio de Janeiro, de sempre lembrar... Chegou a Aloysio Mercadante. Peço a todos os ministros que o aplaudam, por favor. Sorrindo, sorrindo. Olha como é que o Rui Costa parou de sorrir, o Haddad ri forçado, só o Aloysio ri feliz. Mas, enfim, e eu dizia muito na campanha eleitoral que nunca, e aí pode-se usar aquela frase que o senhor usa sempre, nunca na história desse país teve um presidente da República que tivesse feito tanto pelo Rio de Janeiro. Né? E aí, é óbvio, a gente está aqui assinando hoje mais 2 contratos de financiamento, eu vou falar sobre eles, presidente, mas eu acho que é sempre uma oportunidade da gente fazer um registro, por mais que a gente esteja aqui pegando uma carona nessa cerimônia de posse da nova presidente da Petrobras, mas fazer um registro aqui de tudo que o senhor já fez desse pouco tempo, de 1 ano e meio, que eu não estou com lista aqui de coisas, mas eu queria lembrar algumas coisas muito simbólicas. Né? Primeiro, talvez, e eu não sei o que é mais importante disso tudo, um gesto que era um gesto político e que foi endereçado ao governo que o antecedeu em inúmeras oportunidades. Né? Aliás, não custa lembrar, com o governo que o antecedeu com origem aqui no Rio de Janeiro, aliás, com muitos ministros do Rio de Janeiro à época, que é o aeroporto do Galeão. O aeroporto do Galeão bateu, nesse mês, o recorde de movimentação da sua história. Nesse verão, agora, nesses primeiros meses do ano. Era um aeroporto que estava fechando por um posicionamento político, não era uma questão técnica. E o presidente da República, quando nós levamos o assunto a ele, entendendo a importância, a necessidade de ajudar o Rio de Janeiro, o presidente tomou lá a decisão que tinha que tomar, enfrentando, enfim, forças bastante contundentes, e esse é o resultado. Em 1 ano, a gente já tem o Galeão com essa movimentação toda. Depois, o presidente, entendendo a importância dessa cidade, nós estamos aqui numa universidade, ou no meio de uma universidade, mas dessa enunciando de pesquisa, sabendo da importância do Rio de Janeiro no campo da pesquisa, do conhecimento,
né, nós tínhamos inventado uma história de um Empatec aqui, mas que durante 2 anos a Prefeitura do Rio tocou sozinha uma obra e que não tinha garantia do Ministério da Educação e do governo federal de manutenção de custeio, que por ano é muito mais do que a obra que eu fiz. E, na primeira oportunidade, o presidente da República realizou, claro, tinha ali um lado pessoal, mas a sua visão do mundo, entendendo a importância disso para o Rio de Janeiro, principalmente para as nossas crianças, nossos jovens, futuro do Brasil, a nossa Faculdade da Matemática, o IMPA. Tem coisas que parecem mais simples, mas o presidente Lula sabe que eu chamo muita atenção, e que não estou aqui, eu vou falar dos bilhões já, mas eu não estou falando de bilhão aqui, eu estou falando de gestos políticos muito relevantes para o Rio de Janeiro, e que não é qualquer político que percebe. Mas o edifício à noite, o primeiro arranha-céu da América Latina, que passou anos abandonado, e que agora, em agosto, tem lá um empreendimento imobiliário sendo lançado, gerando emprego, pagando IPTU, aquecendo a economia, revitalizando uma área degradada da cidade, no projeto do qual o senhor foi o maior padrinho, né, quando decidiu, lá em 2009, a vantagem de a gente estar muito tempo nessa história é essa, né, quanto às histórias antigas, mas lá em 2009, viabilizar o Porto Maravilha, uma operação urbana consorciada e a maior PPP do Brasil, e que mudou a cara do centro do Rio de Janeiro. Quem está lá vendo esse ano, presidente, pela primeira vez em 4 décadas, a Barra da Tijuca não é a nossa Miami aqui do Rio, não é o principal polo de lançamentos imobiliários, é o centro do Rio de Janeiro. É o centro do Rio de Janeiro, graças a uma política pública que o senhor apostou lá atrás. E só mais um exemplo, aquela estação de trem que o senhor gosta, que fala com o senhor, a estação da Leopoldina, né? Também abandonada há décadas. Eu tenho 54 anos, eu nunca vi a Leopoldina em boas condições. O presidente cedeu a Leopoldina para a Prefeitura e essa semana que vem a gente já inicia as obras de recuperação da Leopoldina. Eu estou falando aqui de coisas simbólicas, podia contar um montão de coisa a mais, mas em 1 ano e meio de governo do presidente Lula, esse aqui é o 5º contrato de financiamento, e a gente sabe, né, a importância do financiamento, aliás, financiamento todo para investir e mudar a vida das pessoas aqui. Agradeço especialmente aqui a Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o BNDES. O Aloysio está facinho de convencer pelo amor que ele demonstra ao Rio de Janeiro, mas um primeiro, com menos de 3 meses de governo, estou falando de 4 meses, em 3 de abril de 2023, o presidente Lula veio aqui e liberou 1,2 bilhões de reais para que a gente avançasse com as intervenções do BRT, né, com as obras do BRT, com a compra de BRTs. Né, aliás, isso tem a compra de BRT, isso foi com a Caixa, mas com as obras dos BRTs aqui da cidade. Presidente, o senhor lembra quando o senhor inaugurou a Transbrasil? A vida de um cidadão que levava 3 horas para ir, 3 horas para voltar, passou a ser meia hora. Na semana passada, eu me desloquei para Realengo, no horário do rush. Eu peguei o BRT Transbrasil, claro que eu estou popular lá, dava para andar. E, enfim, o que eu ia fazer em 2 horas, fiz em 25 minutos, do Terminal Gentileza até o Terminal de Deodoro. Depois, em agosto, via Caixa Econômica Federal, o senhor deu mais 646 milhões de financiamento com a Caixa para que nós comprássemos ônibus Euro 6, né, os primeiros do Brasil, que trazem dignidade à população. O senhor não faz ideia. O senhor inaugurou o meu primeiro BRT em 2012 comigo. Os ônibus eram os cacarecos. Nós tínhamos deixado 400 ônibus, quando eu voltei tinham 120, carregando quase ninguém sem nenhum conforto. A população da cidade do Rio de Janeiro tem que saber disso. Em 12 de 23, o senhor, o BNDES, assina conosco, estou aqui falando de data de assinatura, da ordem de 703 milhões de reais de financiamento de obras de execução do anel viário de Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, a área de uma importância econômica enorme, mas a área que mais precisa de investimentos da Prefeitura. Hoje o senhor está assinando aqui mais 141 milhões com a Caixa Econômica Federal, foi isso que a gente acabou de assinar, estou sempre aberto para mais financiamento, senhor banqueiro. 141 milhões da Caixa Econômica Federal para comprar ônibus,
que já estão chegando. Eu tinha feito um adiantamento, mas não precisei, graças a Deus o dinheiro chegou a tempo. Ônibus que a gente chama de Conexão BRT, que é a partir de domingo agora. Vamos pegar a Dona Maria e o seu João, que moram ali na Zona Oeste, em Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, e vai levar para pegar no terminal Deodoro para chegar aqui no terminal Gentileza, mudando a vida das pessoas. O cara vai ter mais tempo para chegar em casa cedo, para jogar uma pelada, ir para a igreja orar, namorar com a patroa, ver televisão, enfim, aquilo que quiser fazer, dormir mais, né? Espera aí, ouve aqui, presidente, o dinheiro todo que o senhor está dando. E aqui com o Banco do Brasil, presidenta, 950 milhões de reais, deputada Benedita, que a gente está assinando hoje, para investimentos diversos na cidade. Diversos. Né? É uma lista tão grande que aí, de fato, eu ia tornar a sua posse, presidente, um fator menos relevante hoje, então não quero deixá-la aqui chateada comigo, dada a importância da Petrobras para o Rio de Janeiro. Então, presidente, eu não podia deixar de fazer esse registro. Agradecer em nome dos cariocas, o senhor sabe como me move essa cidade, né? A gente tem tido do governo federal, de todos os ministros, de todos os ministros, toda a atenção do mundo. O senhor tem vindo permanentemente ao Rio de Janeiro, estava semana passada, está aqui hoje, vai estar aqui conosco hoje à noite. Semana que vem o senhor vai voltar, que eu já defini na sua agenda, o senhor nem sabe ainda, mas o senhor vai voltar semana que vem. Enfim, a gente vai inaugurar ali uma... Vamos, exatamente, tudo da Cidade de Deus. Vamos fazer, o senhor tem uma agenda aqui na semana que vem comigo, depois eu vazo para a imprensa, para confirmar essa agenda. Mas, enfim, agradecer muito. Eu queria agradecer o seu amor ao Rio de Janeiro e a sua percepção, a sua compreensão da importância desse lugar para o nosso país. Né? Eu acho que o presidente Lula entendeu isso. Um dia ele ouviu um samba do Moacir Luz, não trouxe o Moacir Luz hoje aqui, mas para quem conhece samba, né, que ele fala um pouco das saudades da Guanabara, e é impressionante com a sensibilidade do presidente Lula, ministro Haddad, eu falei, presidente, preste atenção nessa letra. Em 2 minutos ele entendeu direitinho o que passa pela alma dos cariocas. A gente tem muito orgulho do que a gente representa para o Brasil, mas o Rio foi relegado a um segundo plano durante muito tempo. E nos 3 períodos do presidente Lula, eu tive a honra de poder participar de uma parte do segundo período do presidente Lula, e agora, com a intensidade desse governo Lula 3, o Rio de Janeiro está sendo beneficiado como nunca. O que a gente faz aqui é agradecer, dizer que é uma honra ser prefeito do seu lado, como é mais fácil fazer, como é mais fácil realizar. Agora, tudo isso aqui serve para dizer para o senhor o seguinte, isso é só o começo. Continue se estimulando, se empolgando e dando muito recurso para o Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês. Vai falar? Fala do Rio. Promete alguma coisa, não? Não, é o seguinte, esta fotografia ela é importante pelo seguinte, parece insignificante, porque vocês viram que quem assinou aqui foi o presidente da Caixa, o presidente do Banco do Brasil, nós do governo não assinamos nada. Mas do dado concreto, por que é simbólico isso? É porque ao longo de muitas décadas, esse país teve governantes que, se o prefeito não fosse do partido dele, se o prefeito não fosse amigo dele, se o governador não fosse amigo dele, aqui a gente tem governador, Ricota, que foi o governador da Bahia, e num período muito recente, nenhum governador recebia empréstimo de lugar nenhum, porque o governo federal não autorizava que a oposição recebesse empréstimo. Vira e mexe, você tem um projeto de financiamento e você tem um senador ligando, não pode liberar para tal lugar, porque tal lugar é meu inimigo, é meu... Sabe? E isso funcionou durante o tempo inteiro no Brasil. O que essa fotografia é importante? Essa fotografia mostra que esse país pode ser governado com muita cidadania, com muita democracia, e a gente sempre vai estar olhando o seguinte: não importa quem é o prefeito. O que importa é saber se aquilo que está acontecendo é em benefício do povo dessa cidade. E eu acho que o Rio de Janeiro, o Brasil tem uma dívida com o Rio de Janeiro,
Porque isso aqui não perdeu pouca coisa, gente. Isso aqui era a capital do país, isso aqui foi a capital do império. Aqui foi a primeira capital em que Portugal, que era o colonizador, estava subordinado ao rei que morava aqui no Brasil. Isso aqui tinha o Estado da Guanabara, aqui tinha o presidente da República, o Senado, a Câmara, que era negócio... De repente, tudo isso acabou. E não se colocou muita coisa no lugar. E o que aconteceu é que já tinha resultado de uma ocupação desordenada, que os prefeitos atuais têm que ficar correndo atrás para reparar os danos causados ao longo de uma ocupação desordenada. Então, Eduardo, o que nós estamos fazendo aqui é tentar mostrar para o Brasil. O que importa, no fundo, é se a gente está respeitando o direito do povo brasileiro naquilo que ele merece. E é isso que nós estamos fazendo. E eu tenho muito prazer em fazer com que o dinheiro que a gente emprega aqui no Rio de Janeiro, a gente vê a compensação com ele transformado numa obra em benefício do povo. Parabéns, prefeito, e que o Banco do Brasil e a Caixa estejam sempre, e a Petrobras e o BNDES também, sempre com um sorriso aberto para o Rio de Janeiro. E o Haddad com o coração muito grande, porque passa pelo Tesouro Nacional. Permita aqui, eu esqueci de agradecer a Haddad. Obrigado, hein? Quer sensibilizar o homem. Eu, de vez em quando, eu tenho que lembrar ele, Haddad, nós fomos prefeitos juntos. O senhor vivia reclamando, chiando, que é isso e aquilo, agora ele fica igual, sempre muda vai para o outro lado, estava ameaçando ficar igual, mas no final ele se sensibiliza, eu faço uma chantagemzinha. Muito obrigado, ministro Fernando Haddad, ministro Rui Costa, todo o time do presidente Lula aqui. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todos e a todas que aguardem a saída do presidente da República.